Submissão à vontade de Deus, ela é enfraquecida quando confiamos em nossa própria força. O que você acha dessa afirmação? Será que a dependência de Deus que o ser humano precisa ter é enfraquecido quando a gente fica confiando mais em nosso próprio argumento, na força do nosso argumento, na força humana? O que você acha? Bom, o tema de hoje nós vamos discutir sobre substitutos. São situações que o ser humano ele coloca na sua vida para resolver, ou melhor, não resolver, mas para camuflar os problemas que acontecem tanto na ordem familiar, financeira e também nas questões espirituais. Subterfúgios talvez seria uma outra palavra que cabe também nesse contexto. Mas nós vamos hoje meditar sobre algo que é essencial aqui na lição. E eu queria que você pegasse sua Bíblia, sua lição, já fosse comigo agora para o texto-chave que nós temos em Zacarias capítulo 4, versículo 6. Mas antes, aproveite para compartilhar essa mensagem com alguém, aproveite para você dar o seu like aí, deixar a sua curtida nesse vídeo, porque a gente quer entregar para mais pessoas esse conteúdo poderoso da Palavra de Deus que tem enriquecido a nossa vida e com certeza vai também enriquecer a vida de muitas outras pessoas. Antes da gente ler o texto, o autor aqui da lição ele traz alguns detalhes interessantes sobre essa ideia de substitutos. Olha o que ele diz. Algumas pessoas, quando se sentem deprimidas, elas compram algo que as façam feliz. Outras, quando se sentem, digamos que inadequadas, elas buscam a fama. E há aqueles ainda que, quando têm problemas com o cônjuge, procuram outra pessoa para lhe dar a intimidade e emoção. Parece que essas ideias que surgem aqui da lição é basicamente aquilo que o ser humano vive, né? Muitas vezes. Ele corre do problema e causando com certeza um outro problema. Quando ele não resolve da forma correta, ele procura substitutos para, de alguma maneira, ter a sensação de prazer, buscar a sua felicidade, ainda que da forma errada, mas ele corre para tentar camuflar ou pôr panos quentes na situação e querer continuar tendo seu prazer, sua felicidade e a sua satisfação. A gente já percebeu na história bíblica que isso não termina bem para o ser humano. Quando a gente foge dos problemas, quando a gente tenta resolver com a nossa própria maneira, do nosso próprio jeito, a gente percebe que o ser humano acaba se envolvendo mais ainda em outros problemas. Não termina bem para o ser humano. Nesse caso, nós vamos ver aqui que o mais confiável é a gente procurar depender do Espírito de Deus e não da força do nosso argumento, não da nossa própria capacidade, mas depender do Espírito Santo. E eu acho que essa é exatamente a ideia que surge no texto de hoje, de Zacarias capítulo 4, versículo 6. O texto de Zacarias ele foi escrito para motivar o povo para a reconstrução do templo. O povo já tinha ali a liberação do monarca dos medo-persas. Eles tinham a aprovação militar, eles tinham ali, de certa forma, recursos, né, que teriam sido direcionados dos medo-persas para poder reconstruir o templo e também de outros povos que deveriam ajudar. Mas eles não poderiam confiar só nisso. E é por isso que Zacarias escreve o livro, não só para motivá-los, mas para dizer a forma correta que eles deveriam agir na reconstrução do templo. E aqui no capítulo 4, versículo 6, a gente lê as seguintes palavras. Prosseguiu ele e me disse, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel. Não por força nem por poder, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Olha, esse é um dos textos que muito nos impressiona em Zacarias. Porque eles poderiam se valer de muitas outras coisas para a reconstrução do templo.
Mas a palavra do Senhor é que eles não deveriam se valer da sua própria força, do seu próprio poder, dos seus próprios recursos, mas depender do Espírito Santo, do Espírito Santo, do Espírito de Deus. Bem, se a dependência do Espírito Santo de Deus foi necessária para o empreendimento tão nobre, né, como a construção do templo, mesmo eles tendo habilidades, mesmo tendo recursos para reconstruir, eles deveriam se valer do Espírito Santo. Imagine para nós hoje também, na nossa vida cotidiana, nos nossos projetos de vida, naquilo que nós se colocamos para fazer. Embora tenhamos talvez o recurso, embora talvez tenhamos a capacidade para executar as tarefas, aquilo que a vida se apresenta diante de nós, talvez tenhamos habilidade para muitas coisas, mas o chamado aqui é para que a gente dependa do Espírito Santo. E se tiver alguma situação para ser resolvida, que talvez fugir um pouco do nosso controle, não vamos camuflar a situação, criando subterfúgios ou substitutos, mas que possamos depender do Espírito Santo para tomada de decisões, para, quem sabe, também interpretar a situação em nossa volta. Precisamos do Espírito Santo. E se fizermos assim, seguramente seremos muito mais felizes. Que nessa quinta-feira o Espírito Santo de Deus governe os seus pensamentos, as suas emoções, e quando você precisar tomar uma decisão, que ele seja consultado. Deus te abençoe. Excelente quinta-feira para você e nos vemos amanhã, se o bom Deus nos permitir.